Elias, ele se escondeu na caverna, depois de tantas vitórias que ele obteve, ele se escondeu na caverna e falou: só sobrou eu para lutar, parece que só eu estou nessa batalha. E às vezes, cada um de vocês que estão aqui, a impressão que dá, em algum momento, poxa, parece que ninguém quer lutar essa batalha comigo. Mas aí Deus disse para ele: Elias, ainda tem 7.000 almas que não dobraram o seu joelho perante Baal. Ou seja, você não está sozinho. E é uma grata satisfação nós nos encontrarmos hoje aqui, vermos que nós não estamos sozinhos. E mais do que isso é um pequeno fragmento de tudo que está acontecendo no Brasil e que ainda vai acontecer. A gente sempre ouve palavras, né? O Paulo Henrique Tavares está presente aqui, ele fala do horizonte utópico. A gente fala: puxa, como lidar com isso? Às vezes é desanimador, mas eventos como esse elevam a nossa alma, nos levam a acreditar que vale a pena nós fazermos, apesar de tudo que tem acontecido. Não é assim? Bom, essa frase é o que nos motivou a começar o Banco Instituto Conservador. Sem dinheiro do governo, colocando aí investimento do bolso, acreditando que mais do que o capital, do que o lucro, qualquer outra coisa, é nós deixarmos um legado, entregarmos um futuro melhor para os nossos filhos. E para que o mal triunfe, basta que os homens de boa vontade não façam nada. E nós estamos reunidos aqui porque queremos, de fato, fazer alguma coisa. É por isso que eu quero chamar aqui o nosso amigo, professor, escritor, Aramis de Barros, que tem sido um alento para nós. Professor, vem para cá. Meus queridos, boa noite. Eu não sou italiano não, mas se você impedir a minha mão, eu não consigo falar, sabe? Eu vou tentar me comunicar com vocês com uma das mãos ocupadas aqui. É um prazer muito grande estar com vocês. Eu devo dizer que não é o nosso objetivo palestrar nessa noite. Nosso objetivo, na verdade, é criar uma oportunidade, uma atmosfera para a gente interagir, poder trocar experiências. Mas eu gostaria de deixar com vocês uma breve reflexão que, de certa forma, eu ouso dizer que é a forma como nós, o Burke Instituto, temos visto, temos percebido, porque a realidade se percebe com os sentidos, né? Como nós temos visto as coisas que têm acontecido ao nosso redor. E nós ousamos dar um diagnóstico e expor a vocês uma inspiração para enfrentar tudo isso, né? Por isso, o tema dessa breve reflexão que eu trago com vocês, sem querer tomar muito o tempo precioso de cada um, é um diagnóstico e uma inspiração. Como o conservadorismo se vê nesses dias difíceis. Eu quero começar fazendo algumas citações, não necessariamente de conservadores. Aliás, de uma forma proposital, não de conservadores, exceto um aqui, justamente para vocês perceberem que o problema é percebido por muitos outros, desde alguns anos atrás, algumas décadas. Eu começo com um socialista fabiano, né? Arnold Toynbee, famoso historiador socialista fabiano, nada a ver conosco. Mas ele deixou num dos seus livros de história uma posição interessante acerca daquilo que nós estamos percebendo hoje, quando ele diz que as civilizações morrem por suicídio, não por assassinato. Interessante isso, né? Parece que nós estamos percebendo alguns desses elementos aí. Há também um filósofo libertário, Albert Camus. Albert Camus diz o seguinte: vivemos num tempo, veja como ele percebe, isso aqui década de 50, né? Vivemos num tempo em que os homens, movidos por ideologias medíocres e ferozes, estão se acostumando a se sentirem envergonhados por tudo. Envergonhados, culpados. Envergonhados de si mesmos, envergonhados de serem felizes, de amar e de criar. Eis que, portanto, temos de nos sentir culpados. Aqui vem essa ideia, por favor, nós vamos trabalhá-la. A culpa do homem ocidental. Estamos sendo arrastados para um confessionário secular. O pior de todos, diz Albert Camus. Aqui sim um conservador, um neoconservador, não conhecido no Brasil, um cara jovem, que tem acompanhado o que está acontecendo na Europa, com a chamada crise migratória,
Douglas Murray. Ele escreveu um livro muito interessante chamado A Estranha Morte da Europa, ainda não lançado em português. Ele diz o seguinte: a Europa, e entenda aqui o Ocidente, está cometendo suicídio. Ou seja, ele concorda com Arnold Toynbee, ou pelo menos seus líderes decidiram cometê-lo. O que eu quero dizer é que a civilização que conhecemos como Europa está em processo suicida e que nem a Grã-Bretanha, nem qualquer outro país do Ocidente Europeu pode impedir tal destino, pois parece que todos eles sofrem dos mesmos sintomas e da mesma enfermidade. Como resultado, ao fim do ciclo de vida de muitos europeus vivos hoje, a Europa não será mais a Europa. Que Deus nos ajude que isso não aconteça. Enfim, esse aqui é um centrista, também não muito conhecido no Brasil, Pascal Bruckner, autor de uma obra muito interessante chamada Tirania da Culpa. A Tirania da Culpa. Albert Bruckner, Pascal Bruckner fala o seguinte, com respeito ao que está acontecendo na Europa acerca desse sentimento de culpa do homem ocidental, especialmente dos franceses, que ele conhece melhor, por ser nativo da França. Nós franceses nos odiamos muito mais do que somos por eles, pelos estrangeiros rejeitados. Um país, notem que percepção de Pascal Bruckner, um país tão inseguro de si torna-se incapaz de despertar entusiasmo em sua juventude, seja ela nativa ou de imigrantes, não importa. Uma terra plenamente povoada por 63 milhões de pessoas deprimidas, a França é, ao mesmo tempo, o país mais visitado do mundo, em função da sua beleza, e um dos maiores consumidores de drogas psicotrópicas e tranquilizantes. Essa é a situação da nossa civilização, tal como percebida por um socialista fabiano, um neoconservador, um libertário e um centrista. Bem, isso que nós estamos prezando aqui, que nós chamamos de civilização ocidental, a origem da nossa cultura ocidental, foi possível, se tornou algo real, porque combinou-se nela 3 processos civilizacionais anteriores a ela. Por isso que nós dizemos que a civilização ocidental tem 3 capitais: Jerusalém, Atenas e Roma. Uma espiritual, outra lógica, racional, intelectual e outra jurídica. Você tem aí combinados nesses elementos a dedicação, forte dedicação grega à ciência, à razão, ao pensamento, ao intelecto. O direito romano como um contrapeso, um equilíbrio, a possibilidade de uma arbitrariedade do poder, e aqui, aquilo que mais nos comove no Banco Instituto, a valoração ou valorização da dignidade humana, a ideia de pessoa humana. Vejam que coisa interessante, né? Que o Ocidente criou, a ideia de pessoa humana, a dignidade da pessoa, que subjaz a própria ideia do cristianismo. Nós, como imagem e semelhança de Deus, Deus é uma essência em 3 pessoas, o homem é uma pessoa. Que coisa interessante, né? E particularmente, nos chama a atenção, quando olhamos para a riqueza da nossa civilização, a cosmovisão cristã, como parte desses elementos fundacionais. Porque foi através dela que nós construímos a nossa própria concepção antropológica. Nós entendemos o que é o homem a partir daquilo que as Escrituras deixaram para nós, aquilo que a igreja construiu, os nossos valores morais, estéticos. Como sabemos que sabemos? Ora, Deus é Logos. Deus nos permitiu saber, conhecer. A tecnologia, veja que coisa interessante, gente. Não confundam tecnologia com ciência, método científico. A tecnologia é mais antiga. A tecnologia é ancestral. O homem ocidental entendeu que ele deve conquistar o seu pão com o suor do seu rosto, mas ele, mediante o entendimento e o conhecimento, ele pode minorar a exaustão do trabalho. Então ele inventa
através da tecnologia, muitas coisas que minoram, que diminuem a exaustão do trabalho. Ele inventa moinho da água, moinho de vento, ele inventa o relógio, ele inventa o órgão de tubo, coisas antigas, muito anteriores às universidades, mas estão lá. As instituições que hoje nós vemos como se sempre estivessem aí, não estavam. Hospitais, penitenciárias, universidades, geradas dentro dessa cultura. Ou seja, essa cosmovisão cristã, ela é a base daquilo que a gente chama de um consenso moral, que nos permite, de certa forma, termos esse senso comum, esse senso de comunidade. É assim que nós percebemos a riqueza que herdamos. É por isso que, quando perguntado certa vez sobre o que era o conservadorismo, numa entrevista num canal de TV britânico, Roger Scruton disse: o conservadorismo é a ideia de que nós herdamos uma coisa boa. Precisa ser melhorado? Sim, sempre. Precisa ser reformado? Sim, sempre. Mas nós herdamos uma coisa boa. Muito bem. Mas algumas coisas aconteceram no meio do caminho. Houve aquilo que o filósofo indiano, cristão, chamado Vishal Mangalwadi, chama de a amputação da alma ocidental. Essa cosmovisão a que eu me referia, que foi construída em cima da revelação divina, se tornou a bússola moral, a bússola intelectual para nós no Ocidente. Aquilo que Peter Berger chama de dossel sagrado, o ornamento sagrado de toda essa herança. Foi isso que fundamentou e ornou os nossos valores, as nossas instituições. Mas essa cosmovisão começa a ser rejeitada, e não é de agora. Quando ela passa a ser rejeitada, começa a haver um fim nas certezas do homem ocidental. E aí, como diz o jornalista católico Malcolm Muggeridge, o Ocidente entregou a César o que é de Deus. Veja que situação. Né? E tendo amputado a sua alma cristã, o Ocidente passa a produzir, gente, gerações de indivíduos errantes, confusos, inseguros, culpados acerca de si mesmos. E que passam a manifestar uma rejeição contra a sua própria herança cultural. É interessante perceber as contradições. O saber moderno, a ciência pode nos levar a Marte, mas ela já não nos ensina como viver num lar. Ela pode construir um robô. A robótica está aí para isso. Mas ela não sabe mais definir o que é um homem bom do ponto de vista moral. Essa confiança na razão começa a ser comprometida. Vishal Mangalwadi, eu queria recomendar para vocês esse livro dele, o livro que fez o seu mundo, muito interessante, esse lançado em português. Vishal Mangalwadi é um oriental cristão e defensor da civilização ocidental. Como é bom você ouvir um oriental falar do Ocidente, que não seja com uma postura vitimista. Agora notem o que Vishal Mangalwadi diz aqui. Isso aqui é um excerto do livro dele. Ele diz: o filósofo alemão Friedrich Nietzsche compreendeu que, tendo matado Deus, vamos colocar entre aspas aqui, né, mas foi o que ele disse, tendo matado Deus, a Europa, o Ocidente, possivelmente não salvaria os frutos da sua civilização, que eram resultantes de sua fé em Deus. Então essa era a compreensão de Nietzsche. Olha, não vai dar para salvar os frutos da civilização. Não para aí. É pior do que isso. E Mangalwadi disse: mas nem mesmo Nietzsche compreendeu que uma implicação filosófica da morte de Deus seria a morte do próprio ser. Naturalmente, pois ele se compreendia a partir de Deus. Por 500 anos antes de Nietzsche, o Ocidente seguira Agostinho, que afirmara que o ser humano é uma trindade composta de essência, ou self, ou ser, intelecto, ou razão, e vontade, ou volição. Depois de negar a existência do ser, do self, divino, tornou-se impossível afirmar a existência do self humano. E por isso você vê algumas loucuras acontecendo aí.
Só para citar duas delas, e a primeira aqui, que foi vivida em 1996, pouco mais de 30 anos, 20 anos, desculpa, eu nunca fui bom de matemática. Vejam só, os progressistas dinamarqueses tiveram uma ideia maravilhosa. Eles decidiram criar uma espécie de uma jaula-casa, um loft em forma de jaula, no zoológico de Copenhague. Para quê? Para deixar ali um casal de Homo sapiens, próximo dos demais primatas. De tal sorte que os visitantes pudessem ver aí o orangotango, o chimpanzé, o mico-leão dourado e o Homo sapiens. Então eles ficavam ali. Qual o objetivo? Bom, é mostrar que o Homo sapiens é apenas mais um dentre tantos primatas. O homem não sabe mais o que ele é. O que ele é, afinal de contas? Ele é um acaso que evoluiu para uma ordem intelectual que não se distingue muito dos primatas peludos, né? Mas há um paradoxo aí, porque o homem que hoje não sabe bem o que é, ele ainda usufrui da tradição que o trouxe até aqui, se vocês entendem o que eu quero dizer. E o paradoxo está aqui, que esse casal de Homo sapiens que estava lá, era protegido por leis que concebiam o ser humano como algo distinto de tudo mais. Então esse casal de Homo sapiens tinha direitos fundamentais, eles não podiam ficar presos na jaula. Vocês entendem? Ele tinha direito, por exemplo, se aquele casal quisesse sair para um jantar à luz de velas em Copenhague, ou assistir um espetáculo, visitar um museu, eles poderiam. Aliás, eles tiveram um contrato profissional assinado. Eles não poderiam ser privados da liberdade, porque não se faz isso com um ser humano. Você concebe um ser humano. Bastante interessante, né? Mais do que tudo, eles tinham remuneração por esse tempo que eles passavam lá. E o que dizer, por exemplo, ainda dentro da ideia da amputação dessa nossa alma ocidental, da ideologia de gênero, celebrada, financiada, decantada, colorida em todo o Ocidente. Mas trata-se de um dos sintomas mais graves, gente, dessa contundente crise antropológica, para não dizer ontológica, que o homem vive. Ele já não sabe mais o que ele é. É uma crise profunda demais. E que corrobora uma negação da realidade a que o homem ocidental foi exposto. Então, em nome da igualdade, da justiça social, a revolução antropológica que a ideologia de gênero traz, passa a redefinir o ser humano, sem que nós saibamos exatamente o que vai acontecer daqui a 20 anos. Qual será a ideia de ser humano daqui a 10, 15, 20 anos? Será que estaremos reproduzindo algo próximo do admirável mundo novo de Aldous Huxley? Aliás, o companheiro dos socialistas fabianos, né? Pois é, está aqui o diagnóstico, basicamente, que nós temos no bloco. Não falo por todos, tá? Não tenho essa ousadia, mas é mais ou menos boa parte deles, né? Nós estamos vivendo, como resultado de tudo isso, dessa perda da alma, uma espécie de neurose em escala social. E mais interessante é que nós vivemos uma neurose em escala social e trazemos em larga escala alguns indivíduos, né, de uma determinada cultura que inclusive se assemelham mais a psicopatas. Então é o neurológico que quer morrer, o psicopata que quer matar. A Europa está sofrendo essa realidade lá, com essa crise migratória hoje, né? Então agora o que acontece, gente? O que acontece aqui? Essas incertezas que começam a tomar conta de nós nos entregam uma espécie de tirania da culpa, como dizia Pascal Broquener, né? De repente o Ocidente se vê e se enxerga como o grande culpado por todos os males da humanidade. Tudo que você pode imaginar é culpa do Ocidente. Opressão sobre a mulher, opressão sobre os gays, racismo, escravidão, destruição da natureza, vai elencando, tem vários. Então nós nos tornamos como sociedade mais neuróticos obsessivos.
que nos inundamos de autoacusações a todo instante. E eu não vou discutir aqui quem lucra com isso. O objetivo aqui nós sabemos bem quem põe gasolina nesse fogo, né? Mas não é o caso de identificarmos esses caras agora, né? Mas a triste realidade é que, diante desse caso, nós começamos a abandonar, a rejeitar o nosso legado cultural. É um movimento suicida. Suicida. Então, você vai ouvir muito hoje, por exemplo, essa busca ininterrupta pelo pagamento de uma dívida histórica. Sempre há alguma dívida histórica a pagar com alguém, ou com um grupo minoritário, com alguma etnia, ou mesmo com a mãe natureza, Gaia, a mãe terra, como eles diriam. Então vive-se esse culto constante à vitimização, pela qual o Ocidente se sente ele próprio responsável. E vejam só, se você não lida com essa gramática da vitimização todo dia, homofobia, bifobia, lesbofobia, transfobia, né? É fobia de transparência, será? Não é. Xenofobia, islamofobia, discriminação, toda discriminação, heteronormatividade, né? Pedofilofobia. A Folha de São Paulo lançou esse termo há uns 10 ou 15 anos atrás. Eu não consegui nem pronunciar essa palavra quando eu a encontrei no jornal. Pedofilofobia. Racismo, intolerância, misoginia, machismo, patriarcado, opressão masculina, sustentabilidade, para não chamar de Agenda 21 da ONU, Agenda 2030, apropriação cultural. Terrível, gente. Qual o resultado disso? Bom, nós estamos vivendo socialmente uma patologia em larga escala, que eu chamo, ninguém é culpado disso, só eu, tá? Síndrome de imunodeficiência coletiva. Qual a relação aqui? Bom, no começo dos anos 80, o Center for Disease Control, CDC, lá dos Estados Unidos, em Los Angeles, 1981, ele verificou um tipo novo de doença que eles não conheciam. Estavam chegando em grandes quantidades homens gays, na faixa de 25 a 45 anos, mais ou menos, que eram saudáveis até pouco tempo, com um quadro de infecções incomuns, especialmente por serem muito incomuns em pessoas com um sistema imunológico normal. Quando isso começou a acontecer em grande escala, percebeu-se que estava-se diante de uma nova enfermidade. Essa enfermidade foi chamada a princípio de GRID, G-R-I-D, Gay-Related Immunodeficiency. Mas aí eles acharam que esse nome poderia ser discriminatório demais. Aí chamaram de síndrome de deficiência, de imunodeficiência adquirida, ou AIDS, né? Agora perceba uma coisa aqui, e vocês vão entender por que eu estou citando isso. Como que o vírus da AIDS age no organismo? Né? Quer dizer, o HIV, ele é um agente infiltrado, por assim dizer, né? Ele entra nos linfócitos, ele engana as células de defesa, as chamadas células T. Então ele copia o DNA dela e começa a transformar esses linfócitos em células incapazes de defender o organismo. E assim acontece que o indivíduo acaba morrendo, não propriamente de AIDS, mas ele morre das enfermidades que a AIDS possibilita que ele tenha, e que ele não teria se fosse uma pessoa saudável. Porque ele diminui a capacidade do organismo de reagir a agentes patológicos. Preste atenção. Ele não consegue reagir ao perigo de agentes patológicos que irão matá-lo. E se torna vulnerável a infecções as mais simples, que podem se transformar nas mais perigosas e letais. O Ocidente está enfrentando isso. Está enfrentando uma espécie de AIDS social. Porque os nossos mecanismos de defesa estão cada vez mais incapacitados de nos defender como civilização. Nós estamos experimentando isso por um processo de infiltração e de corrosão, de dentro para fora.
Eu estou citando algumas aqui, mas vocês seguramente conhecem outros exemplos dessa raiz social. Erosão da família natural, cultura antinatalista, ou pró-abortista, pró-aborto, se você preferir, erotização de crianças, imbecilização de adolescentes, emasculação do homem, cerceamento do direito de defesa do cidadão, glamorização do banditismo, demonização das forças policiais, escancaramento das fronteiras nacionais, como se elas não existissem, ou como se elas fossem marcas de algo ruim em si mesmo. Sucateamento das Forças Armadas. Você deve ter assistido na televisão, porque a televisão não conseguiu não falar disso. Se pudesse, eles não teriam falado, mas foi impossível, pelo fato das redes sociais terem realmente tornado isso aqui viral, né? Essa policial de folga que reagiu a um bandido armado com uma pistola, com 38, com um cão puxado diante de crianças e mães de uma escola. E essa, que a gente chamaria heroína, reagiu e salvou, sabe-se lá o que poderia ter acontecido. E aí a Globo News, tem que ser a Globo News, né, gente? Quem mais, né? Tem que ser a Globo News. É a Globo News. A Globo News, logo a seguir, fez essa enquete maravilhosa. Vocês estão vendo ali. Né? Policiais de folga devem reagir a assaltos? Porque você já tem um mantra, né? O mantra é não reaja. O mantra é não reaja. Ó, as células de reação da sociedade já estão sendo neutralizadas. Por que você vai reagir? Hã? Pois é. Eles fizeram essa pesquisa, foram bombardeados. Mas olha só para trazer alguns dados, se eu sei disso, sabe que o jornalista da Rede Globo ou da Globo News não sabe, né? Se eu sei, eles não sabem. 2012, 229 policiais civis e militares foram mortos no país. A maioria deles, 183, 79% estava de folga. E você não quer que os indivíduos se protejam, ou protejam aqueles para os quais eles foram designados por profissão a defender. 2016, 135 policiais foram mortos apenas no estado do Rio de Janeiro, um número que se repete basicamente de 134 no ano seguinte. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você tem algum amigo que mora, não precisa ser nem Europa ou Estados Unidos, é um país um pouco menos violento, se você passa esses números para o seu amigo, o cara não acredita. Ele não acredita, ele acha que você está brincando, ele acha que você está assim, concebendo um mundo de ficção. Olha aí, como assim? 135 policiais mortos num estado? E o que é pior, e aqui o sinal dessa decomposição, você não vê luto nacional por eles. Não há comoção. Não há bandeira nem pau. Não há discurso oficial das autoridades. É como se eles dissessem assim, não, tem que morrer mesmo. A mídia e a intelectualidade, a inteligência brasileira, ao contrário, continuam propalando a ideia da violência policial. A violência policial, é essa que você deve entender. Vocês estão vendo a foto aqui de policiais militares do Rio de Janeiro saindo do enterro de um companheiro que foi queimado vivo naquele processo que chamam de forno de micro-ondas. Esse cara que vocês estão vendo aqui não é o Hitler. Parece um pouco, se bem com o bigode um pouco maior. Esse cara foi um dos maiores escritores da primeira metade do século passado, Stefan Zweig. Stefan Zweig vai nos dar o exemplo do que nós não devemos fazer diante dessa situação caótica que eu pintei para vocês aqui. Talvez ele tenha muitas coisas a nos ensinar, mas não a postura dele diante do caos moral. Ele diz o seguinte, numa obra que ele escreveu logo antes de morrer, em 1942, em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Sinto que a Europa, em seu atual estado de degeneração, emitiu sua própria sentença de morte. Ele está falando isso nos anos 30. Ele está percebendo o quadro de degeneração suicida nos anos 30. Ele chama a Europa de nosso sagrado lar, berço do Partenon e da civilização ocidental.
E aí ele conclui na obra O Mundo de Ontem, dizendo o seguinte: fui à força, testemunha indefesa, impotente, do inimaginável retrocesso da humanidade a uma barbárie que há muito se pensava esquecida. É verdade, a barbárie está a uma geração de nós, assim como a perda da liberdade. Por que eu estou citando Stefan Zweig? Porque ele não conseguiu reagir diante do quadro de caos. Ele se matou. Ele veio para o Brasil, ele fugiu da Áustria, logo após o Anschluss, a anexação em 1938. A Gestapo chegou na casa dele, ele saiu de lá, foi para a Inglaterra, da Inglaterra para os Estados Unidos, dos Estados Unidos para o Brasil. Foi recebido aqui com festa, por Getúlio Vargas. E Stefan Zweig ficou maravilhado com a nossa diversidade racial, ou étnica, eu prefiro a palavra étnica. E aí ele cunhou uma palavra que até hoje nós usamos, que hoje é motivo de zoeira. O Brasil, o país do futuro, né? Essa é dele. Pois é, mas ele não aguentou o quadro. Ele sucumbiu diante desse quadro nefasto. Não, eu tenho para vocês uma inspiração diferente, com a qual eu quero encerrar essa breve reflexão. A inspiração que eu tenho para mim, e eu sei que também é para vários aqui do Burke, é aquela que se manifestou há mais de 1500 anos atrás. 1500 anos atrás. O Império Romano estava sucumbindo, século V. Já não era mais aquela potência militar, muito caos. Parte dele já havia sido tomado, Inglaterra, a Bretanha já tinha sido tomada, o norte da África. E aí, avança sobre a Europa, e agora vindo para o ocidente da Europa, o mais terrível, o mais temido de todos os bárbaros, Átila, o rei dos Hunos. E vejam só, ele vem em direção a Roma, a cidade eterna. E aí ele vai demolindo uma por uma todas as linhas de defesa do já enfraquecido exército romano, que contava com as tropas bárbaras os ajudando. E aí chega diante da última linha de defesa, antes da cidade de Roma, Aquileia. E Átila pulveriza Aquileia. Agora ele está ali, 18 quilômetros de Roma, esfregando as mãos. Os hunos, famosos por fazer sexo em cima dos cavalos, estavam imaginando quantas mulheres teria em Roma, né? Quanto de ouro teria em Roma, quanto de riqueza teria em Roma. Quem poderia detê-lo? Militarmente, mais nada. Mais nada. Pior do que isso, gente, pior do que isso, o povo romano já havia consentido com a ideia de ser flagelado por Átila. O povo romano, majoritariamente cristão, dizia assim: bem, nós pecamos mesmo e nós merecemos esse negócio aí mesmo. Esse homem aí é o flagelo de Deus, é o flagelo Dei sobre nós. Já havia uma espécie de consentimento com a desgraça. No meio desse quadro terrível, e que se esperava uma devastação total. Você pode imaginar o que é um exército poderosíssimo de bárbaros entrando na capital do outrora poderoso, riquíssimo Império Romano. O imperador Valentiniano III fugiu de Ravenna, a capital, então, para se refugiar em Roma, porque já não podia se fazer mais nada com esse cara aqui. Mas aí, gente, houve um homem chamado Leão I, bispo de Roma, Leão Magno, Leão Grande. Ele pensa assim: vamos ao encontro dos bárbaros. Aí ele chama o cônsul Avianus, cônsul romano, chama o prefeito de Roma, Trigélius, pegam o barco e, sem saber o que vai acontecer, eles dizem: vamos ao encontro dos bárbaros. Quando eu olho para Leão I,
E para esse episódio que antecedeu o encontro, eu fico pensando o quanto a gente consegue aprender para nós nesse momento. Leão primeiro foi com a sua comitiva, ninguém sabe o que eles conversaram. O próprio fato deles terem ido já foi uma ousadia tremenda. Você sabe que no dia seguinte, por alguma razão, Átila reuniu as suas tropas, levantou as barracas, foi embora dali para morrer um ano depois, no norte da Europa. O que a gente pode entender dessa experiência de Leão I? Assim como ele, nós compreendemos. Ele estava diante de Átila, o chicote de Deus, do pensamento dos seus conterrâneos. Nós entendemos, gente, que o momento é extremamente perigoso. O momento que nós vivemos hoje é delicado e perigoso. Nós não temos como negar isso. Mas eu vou dizer para vocês, esse é o sentimento que nós temos no mundo. Não importa quão perdida, quão fora de mão ou irreversível pareça a situação, como poderia parecer ali para os romanos diante dos hunos, nós vamos seguir, empenhados em lutar por aquilo que a gente valoriza. Nós vamos seguir comprometidos com tudo aquilo que nos é claro. Nós vamos ao encontro dos bárbaros. E, se possível, nós vamos de encontro aos bárbaros, se preciso for. Nós vamos responder a muito desse conformismo que existe hoje, como havia lá, naquele momento. É assim mesmo, vai acontecer, é o chicote de Deus. Não, nós vamos responder a esse conformismo com um sentimento de nos rendermos à coragem, com foco e, sobretudo, gente, com amor à verdade. Mesmo que a gente tenha, nós temos pouca força, nós não dominamos muitos meios de ação, não. Leão I não dominava, não tinha, nada podia contra aquele exército, mas nós confrontaremos os bárbaros. Não sabemos o que vai acontecer. Leão I não sabemos. Nós não sabemos. Mas nós sabemos o que precisamos fazer. E eu quero terminar dizendo para vocês um ditado que é muito comum entre os anglófonos, os de língua inglesa. Eles costumam dizer uma coisa que a gente deve se lembrar agora. Que tempos difíceis precedem ou produzem homens fortes. Homens fortes produzem tempos bons. Tempos bons produzem homens fracos. Homens fracos produzem tempos difíceis. Deus abençoe todos vocês. Obrigado pela atenção, pelo carinho de vocês. Obrigado, professor Amis. Segue bem? Som? Agora sim. Eu estou aprendendo a mexer com esse bichinho aqui. Bom, eu vou precisar de ajuda aqui, viu? Tem que levar o cursor para na segunda tela. Agora mesmo. Vou precisar só ajuda. O cursor estava aparecendo na outra tela. Mas eu vou pegar na frente. Acho que fechou outra apresentação que estava aqui, né, Diego? Fala pra gente aqui, por favor. Bom, enquanto isso a gente vai falar de alguns lançamentos, mas eu quero falar de um muito especial. Para falar desse lançamento, eu quero chamar aqui agora o nosso coordenador pedagógico geral. Ele é o nosso diretor pedagógico, na verdade, o Dr. Rafael Schiner. Vai vir falar para vocês um pouquinho sobre o nosso curso de Direito e Globalismo, tudo que tem acontecido. O Rafael, ele é aquela grata surpresa que acontece em nossas vidas. A gente se conheceu há pouco tempo. Ele conheceu o Burke Instituto
tem um conhecimento, uma história de vida maravilhosa e é uma pessoa que agrega muito. É aquela pessoa que dá, você sente prazer, você sente alegria de estar do lado dele. E tê-lo hoje aqui no Buck Instituto, coordenando nossos cursos, trazendo o seu conhecimento, a sua experiência de vida, é uma alegria para nós. Então, Rafael, a minha gratidão aqui, em nome do Buck, em nome de tudo que a gente tem feito. E ele vai falar um pouquinho dessa área jurídica que o Buck Instituto vai poder estar oferecendo para todo o público. Claro. Obrigado, Vai. Boa noite, gente. Prazer ter todos vocês aqui. A gente admira muitos que estão aqui, na verdade a gente admira todo mundo, tem grandes personalidades, pessoas inspiradoras de diversas áreas. Professor Aramis, isso que o senhor fez aqui foi fantástico. A sua edição, o nível de detalhamento, a citação de obras, a qualidade de escrita, inclusive a qualidade estética da apresentação, foi uma coisa muito inspiradora, muito fantástica. A gente precisa de pessoas como o senhor para guiar a juventude, gerar uma nova leva de intelectuais. Eu gostaria de que tivessem também pessoas assim até na esquerda, porque a esquerda já foi boa. Na década de 40, 50, tinham bons nomes, a gente conseguia rebater, tiveram nomes geniais, inclusive os fundadores da Escola de Frankfurt, tudo que eles previram, calcularam e colocaram em prática é uma coisa assustadoramente fantástica. E, enfim, e agora a gente está renascendo, né? Estamos criando uma nova geração aí, pessoas que refutam a formação construtivista de educação, que refutam a Escola de Frankfurt, a teoria crítica, e que perceberam essas coisas que o senhor explicou hoje para a gente. Quando eu tive a oportunidade de conhecer o Buck, eu não vi na inauguração. Foi o meu colega Diego Pureza, que hoje também é um dos sócios e diretor do Instituto. Ele me comunicou que ia ter a inauguração do Buck, que tinha uns rapazes e tinha gente legal que ia aparecer, ia ser muito animado. Aliás, foi depois, inclusive, daquela situação do arquivamento do cadeirante que portava arma, que eu mandei um zap para ele. Eu não falava com ele há 3, 4 anos. Ele foi meu estagiário, acho que mais, hein? Uns 5, 6 anos. Ele foi meu estagiário quando fui defensor público aqui em São José dos Campos. E eu encaminhei a mensagem para ele falando: olha que legal, eu consegui arquivar um caso de um cadeirante que portava uma arma para defesa pessoal. Foi uma situação muito interessante, que isso é uma coisa muito atípica. Não se encontra decisões judiciais abundantes nesse sentido. Na verdade, esse precedente mais um, de um juiz de Goiás, que, se não me engano, foi posterior ao precedente que a gente conseguiu lá em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Mas era uma situação em que era um rapaz universitário, cadeirante, ele prestava concurso público, ele era negro e ele portava uma arma, ele não tinha nenhum antecedente. Ele foi pego em uma blitz com a arma dentro do carro. Na blitz ele se explicou, disse que a gente tinha assaltado 3, 4 vezes, inclusive tinha feito o registro das ocorrências desse assalto, que ele se cansou, que ele, enfim, a única forma dele se defender é que ele não consegue correr, ele consegue lutar. Era a única forma dele igualar a força com o bandido era ter uma arma de fogo. Expliquei isso para a juíza numa linguagem meta-jurídica, não abordei questões sobre legítima defesa, não falei coisas sobre intervenção penal mínima, eu fiz uma abordagem meta-jurídica, abordando conceitos de ciência política e coisas relacionadas à profundidade do exercício de defesa, e acabou sendo acolhida, né? Foi uma surpresa muito grande, foi um dos dias mais felizes da minha vida profissional inteira, foi o dia que eu tive acesso a essa decisão judicial. E eu comuniquei isso para o Diego. Ele não sabia que eu tinha esse tipo de pensamento, né? E aí ele falou: pô, doutor, então o doutor gosta desse tipo de literatura, defende a revogação do Estatuto do Armamento, defende esse tipo de coisa. Aí ele me anunciou o Instituto Buck, então vai ter inauguração, você não quer vir? Eu não podia vir, mas eu diretamente falei com ele: pô, Diego, fala lá com esses garotos lá se eles querem fazer uma pós-graduação na área jurídica. Se a gente fizer uma pós-graduação na área jurídica para desafiar esses conceitos hegemônicos que a esquerda disseminou, e eu sou um ex-marxista, e como ex-marxista eu vejo com muita clareza muita coisa. O professor Aramis estava falando, por exemplo, da questão da pessoa,
O conceito de pessoa humana, ele foi dilapidado pelo direito. Ele é dilapidado de várias formas. Ele é dilapidado por coisas muito sutis. É fantástico o plano, mas são coisas muito sutis. É a questão do aborto. Tem um autor chamado Paulo Janot que defende que primatas são semi-pessoas, por isso eles têm direitos subjetivos. Então você começa a despersonificar o direito e começa a considerar que o homem não é o centro das preocupações jurídicas, que existem outros fechos de normatividade, eixos de normatividade, que eminam a ideia de pessoa, né? Enfim, tudo no direito ele foi reescrito sobre essa ótica da hegemonia de esquerda, de forma extremamente sutil. Os estudantes eles não percebem, eles defendem coisas, por exemplo, a função social da propriedade, com o Instituto Fascista, isso basta fazer uma breve pesquisa histórica que você percebe que isso veio do Miguel Reale, né, que era um líder do movimento integralista no Rio de Janeiro. Tem uma foto dele na FRJ, tem um quadro e tem lá desse movimento, com ele como uma espécie de cabeça intelectual do movimento. Então, e as pessoas que defendem isso, eles não sabem que defender uma abertura com o Estado totalitário. E você pega isso no direito penal, você pega isso no direito penal, tem a relativização da legítima defesa, tem a desvalorização da pessoa humana por via de penas brandas, punindo mais gravemente outros crimes do que crimes contra a vida. São mudanças sutis, né, que você não vai percebendo, mas você está alterando 2.000 anos de história. Né? Cada dispositivo desse jurídico, cada instituto desse jurídico, tem por detrás 2.000, 3.000 anos de história. E é feito um corte pela teoria crítica, tudo é visto sob uma ótica de que esses institutos eles defendem uma formatação de Estado burguesa que objetiva oprimir determinadas classes sociais. Antigamente, os proletários, hoje, o grupo proletariado, todas essas figuras exóticas pensadas pela escola de Frankfurt, que eram objetadas por Marx antes, né? Então, eles falaram para os garotos e os garotos adoraram a ideia. Só que iniciar um plano de pós-graduação era uma coisa muito difícil, ambiciosa. A gente deu um step back, fizemos um curso livre que deve ser lançado, se tudo esse ato, na segunda quinzena de agosto, chamado Direito e Globalismo, exatamente para contar toda essa desgraça que foi feita, uma coisa belíssima que nós tínhamos como sociedade, que era o direito. O nosso direito era uma coisa espetacular. A coordenação especial vai ser dos doutores Leonardo Jardim, do livro muito com isso, eu digo pureza, a ideia praticamente do curso de Direito e Globalismo foi nossa, mas a coordenação é 2 professores, eles que verificaram a bibliografia, fizeram a subdivisão de temas, escolheram inclusive os professores, né? Então está sendo uma aventura incrível, estou super feliz de participar do Burke, né? Eu torço aí, rezo todo dia para que a gente consiga avançar no projeto, a gente entrega isso na mão de Deus, né? E vamos torcer, né? Queria agradecer de novo a presença de vocês, acho que agora o Wagner vai poder passar o negócio aí, o vídeo, e vamos tocar. Muito bom, acho que agora eu consigo falar aqui, voltou o slide, né? Me senti bem aqui, né? Me chamou de garoto, menino. Poxa, rapaz, que coisa boa, aqui estou bem demais aqui. Então vamos lá, quer só passar agora, Diego, é isso? Isso. Vamos lá. Ok, então a gente vai falar de algumas novidades. Hoje, logicamente por causa do espaço, nós recolhemos aí os livros, as estantes que a gente tem, mas estamos startando aí a nossa livraria clássica, onde nós vamos disponibilizar conteúdos teológicos, conteúdos de filosofia, economia e política. Então, livros que muitas vezes você não vai encontrar em muitas livrarias, principalmente quem é de São José dos Campos, vai poder encontrar aqui. Cursos presenciais. Nós vamos utilizar esse pequeno espaço, mas nós vamos conseguir liberar cursos presenciais de formação livre para as pessoas que também são da região. A gente teve a grata satisfação de fazer um pré-anúncio disso e muitas pessoas de outras cidades, até de outros estados, falando, puxa vida, dá para fazer isso aqui também? Então a gente nota que, como o professor Aramis muito bem explicou aqui, há uma batalha muito difícil, uma batalha muito grande, mas há uma esperança. Existem pessoas querendo fazer, pessoas querendo trabalhar. E aqui nós temos uma grata satisfação de anunciar que dentro de poucos meses, acreditamos que dentro de 90 dias, nós estaremos lançando pela Burke Editorial o nosso primeiro livro, inclusive escrito por Edmund Burke.
uma investigação filosófica sobre a origem das ideias do sublime e do belo. Então, muito em breve, vocês vão poder adquirir esse excelente livro, que já tem em português, mas aquele livro que sai na universidade para ficar guardado embaixo de todas as caixas, para que ninguém leia, só porque é obrigatório ter. Então, pelo Burke, a gente vai expandir isso de uma forma muito bacana. Em julho, na primeira semana de julho, nós vamos lançar o curso livre O Deus Selvagem, com o professor Martim Vasques, ele que é ensaísta da Gazeta do Povo, é escritor do Poeira da Glória, alguns acredito que o conhecem. Como a Semana da Arte Moderna de 1922 destruiu o Brasil. Então, o nome impacta um pouco. Eu acho que vai ser muito bacana entender como que as pessoas têm endeusado o Estado, tem colocado no Estado a sua esperança e feito dele a sua redenção. Não é isso? Gostaria de ouvir agora aqui o Wesley Felipe. O Wesley Felipe, além de um amigo, ele é meu primo e ele é aquele que deu aquela cutucada inicial. Falou, puxa vida, rapaz, a gente gosta, a gente fala tanto de teologia, a gente fala tanto de política, por que a gente não começa um instituto conservador? Meu Deus, você não sabe o que você falou agora. E tudo começou assim, não é verdade? Wesley Felipe, vem pra cá. Obrigado. Boa noite, pessoal. Os garotos, né, como o Aramis disse, o pastor Wallace está aqui. Acho que quando eu entrei no seminário ele me via como um garoto mesmo. Um garoto de bermuda, de boné, mas que foi crescendo, casado com uma linda esposa, Larissa. E dou graças a Deus, porque Deus nos trouxe até aqui. E como o Wagner comentou, eu acho que eu ainda não sei o que eu disse para ele, porque eu tenho muita alegria de estar aqui. E eu quero agradecer pessoalmente a algumas pessoas que têm uma influência na minha vida. E é um grande privilégio ter os meus pastores aqui, o Wallace Giuliani, Paulo Henrique Tavares, que foram meus professores também no seminário. Ter aqui o Aramis como professor, como amigo, como conselheiro, que me ajudou nós, né, nessa causa. Ter aqui também o pastor e teólogo Franklin Ferreira, muitas conversas e encontros e indicações de livros. E essas pessoas sempre influenciaram a minha vida. Ter aqui o pastor Alexandre, do Ministério Fiel da Igreja Batista da Graça, ter a Laís, do CFL, que foi um lugar que eu pude trabalhar e conhecer ainda mais a Palavra de Deus. Fico feliz dessa iniciativa estar acontecendo. E há muitas pessoas, quando questionam a minha pessoa e questionam o Burke, o nosso trabalho, eles sempre às vezes usam um jargão assim: vocês estão fazendo isso, mas olha, Deus é soberano. Eu não sei em que momento Deus deixou de ser soberano, porque para mim ele sempre foi soberano, e independente do que eu pense dele, ele vai continuar sendo soberano. Embora amanhã eu possa querer negar a sua existência, ele continua sendo soberano. Agora, quanto à nossa responsabilidade, nós podemos questionar muitas coisas. Quanto à nossa responsabilidade como cristãos de influenciar uma sociedade e de mostrar o reflexo, a glória de Cristo nesse mundo, temos muitas coisas a questionar. Então, o Burke está aqui para ser uma voz, junto com vocês, que já tem feito um belo trabalho em toda caminhada. Tem feito e produzido livros, produzido conteúdos, que tem ajudado pessoas a conhecer a Deus e amá-lo sobre todas as coisas. E nós estamos aqui para ajudar, para somar forças. E é interessante, nesse evento temos católicos, temos protestantes, temos judeus. Parece que alguma coisa está acontecendo lá fora e que atinge essa briga nos atinge. Embora temos as nossas diferenças, elas estão aí, não estou aqui para resolvê-las, não estou aqui para minimizá-las, mas nós temos um inimigo comum. E esse inimigo não cessa, ele não descansa. Então precisamos fazer alguma coisa. Eu agradeço a presença de cada um. Obrigado. Bom, eu quero chamar aqui também um outro grande amigo, já foi citado aqui pelo Rafael, e foi por causa disso que essa parceria ela se expandiu, né? Nessa área do direito. Ele que também trabalha na área do direito aqui pelo Burke, lançando o curso Direito e Globalismo. Diego Pureza, vem para cá, dá uma palavra.
Boa noite a todos. Voltou. Bom, para nós é uma satisfação enorme estar com todos vocês aqui presentes. Estou vendo aqui diversos gênios, sou fã da maioria aqui, pelo que eu estou vendo. E o meu encontro com o Burke, eu quero passar um pouco do meu testemunho aqui. Chegando no Burke, foi um pouco diferente, não sou um dos sócios fundadores, cheguei depois. Por um acaso encontrei o conservadorismo, já defendi algumas pautas conservadoras, mas por acidente, por debates aí jurídicos que eu comecei a entrar e me jogaram mesmo na fogueira para alguns debates, eu acabei entendendo um pouco dessa batalha, dessa guerra ideológica, e acabei percebendo a importância do ensino nesse meio, como que as coisas têm sido destruídas no Brasil por meio do ensino, da falta de ensino, infelizmente, e tive a grata surpresa de conhecer o Burke. Estive no evento inaugural, foi onde tudo começou, pelo menos para mim ali, e fiquei extasiado. Daqui minha esposa que não deixa me mentir, estava realmente em choque naquele evento, tudo muito novo, tudo muito bem preparado, e ela sabe, ficava cutucando ela o tempo inteiro, falando, um dia eu vou dar aula nesse instituto, eu vou ser professor desse instituto, e as coisas acontecendo numa velocidade tão impressionante que às vezes a gente consegue perceber a mão de Deus em cada detalhe, e as coisas estão evoluindo numa velocidade absurda realmente, com lançamentos aqui já da biblioteca, curso de Direito e Globalismo. A galera que está assistindo a gente ao vivo aí, que é do Direito, tenha certeza que esse curso vai impactar. Nunca existiu um curso desse na história do Brasil, do Direito nunca existiu, a primeira vez. Eu gosto muito de curso, sou professor já há alguns anos e realmente é algo totalmente fora da curva, então já vão se preparando que vai ser um curso que vai fazer barulho no Brasil. E eu tenho uma grata surpresa que comecei no Burke, como eu disse, no evento inaugural e como aluno. Comprei o curso, assisti o curso, estou conhecendo hoje aqui o professor Aramis, um excelente professor, professor Franklin, eu olhei ali de longe, todos os professores aí da casa já, e hoje eu tenho a grata satisfação de ser um dos professores também, além de sócio e diretor, mas e o privilégio de estrear esse estúdio aqui maravilhoso também, que certamente vai ser uma fábrica aí de muito conteúdo. Então eu queria aqui só deixar mais um agradecimento mesmo, meu depoimento de gratidão pelo Burke e promessa de que ainda vai produzir muito conteúdo de qualidade, porque para todos nós aqui, alunos, agora já falo como aluno e não como professor, mas para todos nós alunos do maior professor de todos os tempos, Cristo, ser causa da luz ao próximo, trazer um pouco de conhecimento ao próximo, conhecimento verdadeiro, conhecimento com qualidade, é uma raríssima meta verdadeiramente digna de ser perseguida, e essa é a missão do Burke. Se Deus quiser, nós iremos alcançá-los. Muito obrigado. Doutor Diego, além de sócio do Burke, Instituto Conservador, é também um dos professores, um curso que também será lançado em breve, Direito Romano. Olha o desafio. Ficou excelente, as aulas vão ser fantásticas, vai valer a pena. Bom, passando aqui, muito bacana. Pedro Henrique é outra grande novidade, chegou há poucos dias, e eu vou deixar ele falar porque realmente é muita novidade. Se eu fosse contar aqui, com certeza ia passar desapercebido. Pedro Henrique, vem pra cá, conta pra gente o que está acontecendo, o que você está fazendo aí no Burke Instituto. Boa noite. Bom, meu nome é Pedro Henrique, como ele anunciou, o Vaguinho. E eu quero antes de falar o que eu vou fazer, eu queria falar um pouquinho como eu cheguei aqui. Eu sou cristão também, católico. Eu acredito na providência e eu acredito também que a providência não é uma coisa jogada ao léu, que um dia a gente passou, tropeçou e pegou e vamos levar para frente, né? Eu, uma vez mexendo no Facebook, vi que tinha um tal de Instituto Conservador, né? Eu lembro que eu assisti um pedacinho da inauguração que estava falando na hora lá era o Kim. E eu falei assim, nossa, como isso seria interessante se fosse em São José dos Campos. Nós não temos nada aqui, né, sobre esse Exatamente. E deixei passar, né, aquele vídeo, porque eu tinha que sair naquele dia. E posteriormente fui na casa de um amigo meu, né, o Diego, o estagiário deles aqui, estava lá também. E ele falou que ia começar a trabalhar no Instituto Burke. Eu falei assim, nossa, que legal, e aonde é isso? Ele falou assim, em frente ao Vale Sul. E eu moro simplesmente uma quadra para frente do Vale Sul. E eu não sabia que o Instituto era não só na minha cidade, né, mas como perto da minha casa. E a gente falou isso numa quinta-feira. Na segunda eu falei assim, já que a Providência me trouxe,
Previdência está quebrada, não é? Já que a Providência trouxe eu aqui, deixa eu ser um pouquinho mais ousado. Né? Subi a escada aqui, entrei, aqui estava tudo sendo arrumado ainda, e ofereci o meu serviço, né? Ofereci uma ideia, e eles compraram a ideia na hora, que era a ideia de fazer um acervo digital de artigos para o Burke. E por que eu vim trazer essa ideia? Eu acredito que os conservadores eles estão sedentos de ter conteúdo, mas muitas vezes não acham esse conteúdo em lugar nenhum, essa é a grande verdade. A gente tem que caçar em muitos meios, muitas vezes liberais. Nós somos os conservadores que muito tempo teve que votar no PSDB, né? Então, a gente sempre tem que estar fazendo aquele ajuste ali para tentar encaixar nossas ideias em alguém, e a gente não tem o nosso próprio conteúdo. Eu falei assim, talvez aqui seja o momento, talvez seja aqui a hora. Então, eu tive a ideia de fazer esse acervo, que naquele momento ainda não tinha muito nome, a gente discutiu se ia ser blog, se ia ser acervo, e decidimos por acervo. E por que acervo? Acervo porque exatamente é o que queremos criar. Um lugar onde os conservadores de todos os lugares possam ter um acesso a conteúdos didáticos, conteúdos que eles vão conseguir ler e entender um assunto sobre a ótica conservadora, e com isso prepará-los para debate que talvez hoje eles não tenham como responder certas questões. Eu vejo que hoje, se eu não me engano, ontem saiu uma matéria, eu não sei se foi ontem que saiu, mas foi ontem que eu li, que o Brasil é extremamente contrário ao aborto, mas quando se há debate contra o aborto, a mesma pessoa que é contra não sabe defender a sua ideia. Por mais que seja simplesmente senso comum que o feto é uma vida, o feto é uma pessoa, nós não conseguimos defender o básico, o lógico. Então são essas coisas que talvez faltam para que nós construímos uma estrutura mais forte, para alimentar as nossas ideias a um conceito que não seja simplesmente vago, mas seja realmente fundamentado. E com isso eu quero trazer para vocês quem são os nossos colunistas. Eu queria falar também um pouquinho mais sobre Providência, parecendo já padre, né? Eu tive 2 semanas para montar, Wesley e Vaguinho, tive 2 semanas para montar uma equipe de colunistas, porque foi há 2 semanas que eu cheguei aqui, e eu fui correr atrás dessa equipe. Eu queria apresentar eles para vocês agora. Bom, o primeiro deles é Alex Catarino, provavelmente alguns de vocês já conheçam. Ele é um dos grandes nomes do conservadorismo no Brasil hoje, tem um trabalho de editoração numa editora liberal, só que ele mesmo ele é editor dos livros de Russell Kirk no Brasil, é editor dos livros de Christopher Dawson e outros grandes conservadores do mundo. A outra é Ana Campagnolo, provavelmente vocês já conhecem através de vídeos, né? Uma historiadora também, uma batalhadora antifeminismo, né? Que tem feito um trabalho muito bom. Quem acompanha ela nas redes sociais sabe como é que essa menina se dedica de fato ao que ela se propõe. O outro é o próprio Diego Pureza, que você já apresentou aqui, né? Não preciso apresentar um pouco mais. O Edilson Nunes. Edilson Nunes é uma indicação do próprio Alex Catarino, e ele é professor de política de ciências sociais na PUC de São Paulo. Um conservador também, e um antigo marxista também, assim como o Rafael disse. Temos também o Felipe Rosa, que é um mestrando da Universidade... eu não me lembro o nome da universidade? Universidade de Lisboa. Também é atuante na área de Direito. Vai escrever para a gente sobre todo esse mundo do direito e tudo que vai agregar ainda mais nesses cursos que vão sobre pela frente. O outro é o Francisco Corsim, talvez vocês conheçam, é colunista também da Gazeta do Povo, presidente do Instituto Borborema, né? Borborema, que também é um instituto conservador, e que vai estar colaborando com a gente com artigos e ensaios. O outro é o José Loredo Filho. Para quem não conhece, ele é o dono da editora... Perdão, esqueci o nome? Editora... Vou lembrar aqui só um momento. Resistência Cultural, que está muito envolvido com o movimento monárquico no Brasil. Então, também é um grande conhecedor desse tema, vai vir escrever para a gente. O outro é Luiz Ramiro, é um estudante de ciências sociais, na verdade estudante não, né, já é doutorando, e é indicação também do Alex Catarino. O outro é o Marcos Boira. Vocês devem conhecer seus artigos, mas talvez não sua face, porque até eu foi difícil de achar a foto dele.
Ele é professor de Filosofia do Direito, de Lógica Jurídica na Faculdade de Direito da UFRN, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Doutor e mestre pela USP. O outro é o Paulo Borges de Macedo. Talvez vocês conheçam também porque ele ficou muito conhecido por ir na Globo News e contrapor as ideias do Globo News. Eu achei isso sensacional. E saí correndo atrás dele, né, para ver se eu conseguia ele. Temos o Ricardo Sonderman. Talvez vocês conheçam ele pelo último livro que ele escreveu pela LVM, sobre Winston Churchill e os seus discursos. O Biratan Iório. O Biratan Iório, ele simplesmente ele não gosta que eu falo isso, tomara que ele não esteja assistindo nesse momento. Ele é, para mim, o maior conhecedor de escola austríaca no Brasil. Simplesmente, se você quiser estudar escola austríaca, você tem que passar sobre os livros deles em algum momento dos seus estudos. O professor Aramis, como já foi bem apresentado aqui, e Paulo Henrique Tavares, que é o pastor, que se não me engano está aqui também, né? Pastor, ele é teólogo, filósofo. É a biografia mais longa que, se eu for ler, eu acho que o Vaguinho não vai deixar. Então, posteriormente nós temos o contato com eles. Bom, é isso. Então, o acervo tem essa missão institucional, mas mais do que institucional, acho que é uma missão, se me permite, brasileira. O Brasil necessita disso com urgência. E, dentre todos os projetos que vão ser anunciados aqui, eu acredito que, assim como o livro, assim como qualquer escritura, é o que vai ficar por mais tempo na sociedade. E por isso que, não eu, mas todo mundo que vai estar à frente disso, terá o cuidado muito grande de entregar a vocês o melhor conteúdo possível. Eu tenho certeza disso. Tá certo? Obrigado. Muito bom. Eu estou muito feliz hoje aqui. É garota, é menina, é vaguinho, como minha mãe me chama. Como se chama? Vixe, maravilhoso. Bom, aqui está o nome da Letícia, infelizmente, acho que ela não pôde comparecer hoje, né?